meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos começando o nosso evento aqui no curso Carranza Curso. E olha só que maravilha! Vamos hoje de língua portuguesa, questões Sebrasp. Qual é o nosso foco aqui, prof? Nosso foco é TJCE, prova que logo, logo você vai estar passando e prova na qual você vai passar, beleza? Beleza, então vamos lá, vamos mandar ver. Vamos aqui de banca Sebrasp, né, que é a banca do seu concurso. As questões que a gente vai trabalhar nesta aula foram muito bem selecionadas, tá? Visando aí a sua aprovação. Nosso objetivo é que você, quando pega a sua prova aí, né? Pegar a sua prova, você tem em mente que está resolvendo mais alguma questão aqui no curso Carranza Curso. Olha que legal. Quero que você se sinta muito à vontade quando pegar a sua prova, tá certo? Então vamos lá. Eu sou Vônei Ribeiro, seu professor de língua portuguesa aqui do Carranza Curso. Tem material para baixar, prof? Tem material para baixar, sim. Então já baixa aí o seu material, ok? Pega papel, pega caneta, é importante, certo? Vou pedir para você pegar papel, caneta, pegar a sua água, minha água já que está aqui também ouvindo a história, elimina tudo que é distração. Para quê, prof? Para você poder se concentrar. Você estuda para carreiras administrativas, carreiras tribunais. Você sabe que aqui no Carranza Curso a gente leva essas carreiras muito a sério. Tá? A gente comemora cada aprovação e a gente faz o possível para que cada aprovação aconteça, tá? Para que cada um de vocês consiga logo, logo, tá? A tão sonhada aprovação e mude aí o seu status de concurseiro, né, para concursado, de concurseira para concursado. Então vamos lá, vamos fazer essa imersão na língua portuguesa. A prova está chegando, né, TJCE, e a gente tem que de fato mergulhar e não surfar. Tem muita gente aí que está surfando, né? Tem contato com a água, mas é superficial. Quando você está envolvido mesmo com a coisa, você mergulha, 100% envolvido. E é isso que a gente quer do nosso aluno, envolvimento total, compromisso. Para quê? Para que a aprovação venha, para que a aprovação aconteça. Então, vamos lá, certo? Vamos pegar papel e caneta, baixa o material, importante aí que você tenha o seu material, tá certo? E a gente já vai aqui de primeira questão. A gente sabe que a banca, ela já disponibiliza ali o texto antes das questões. Às vezes, 2, 3 textos. Tá? Para não pegar aqui o texto todo, então, em algumas questões, né, eu estou trazendo aqui parte do texto, tá certo? Mas a questão começa mesmo aqui, ó, por exemplo, onde tem a oração que, certo? O que está acima é apenas fragmento do texto base, do texto principal, que eu coletei, trouxe para cá, para a gente não ter um texto enorme aí para uma questão simples, tá certo? Então vamos lá, beleza? Sejam bem-vindos. Boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar com vocês, tá? Então vamos lá, vamos de Carranza Curso, vamos de língua portuguesa, vamos de banca Sebrasp. E aqui, de cara, nós temos o seguinte, vamos ler o texto. Abre aspas, a interpretação positiva que, de forma geral, se relaciona à noção de uma conquista ou de uma recompensa do trabalhador, destaca a aposentadoria como uma liberdade de um indivíduo gerenciar sua própria vida, de maneira a moldar sua rotina como preferir, investindo mais em atividades pessoais, sociais e familiares. Ok, esse foi o texto, né? Vamos lá ver a primeira questão, está em negrito aí. A oração, abre aspas, que, de forma geral, se relaciona a noção de uma conquista ou de uma recompensa do trabalhador no segundo período do terceiro parágrafo, que é justamente aqui, né? O terceiro parágrafo. Então, a gente vai ter a partir daqui, né? Ó, que, de forma geral, se relaciona à noção de uma conquista ou de uma recompensa do trabalhador. Quando você tiver uma questão assim, é importante você olhar um detalhe. Qual é a palavra que começa a oração? Qual é o conectivo? Olha só, nós temos aqui a palavra que, conectivo que, certo? Qual é a função morfológica desse que? A interpretação positiva que, de forma geral, se relaciona. Dá para substituir esse que por o qual, a qual, suas formas variantes aí? Se for possível, esse que é pronome relativo. E se ele é pronome relativo, ele inicia a oração subordinada adjetiva. Todo pronome relativo inicia a oração subordinada adjetiva, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, a interpretação positiva a qual. Então é possível sim, né, substituir esse que por a qual. Então ele é um pronome relativo. Então morfologicamente nós temos o que, ó? Pronome, anote aí por gentileza, tá? Pronome relativo.
E a oração que ele inicia é, ó, inicia oração subordinada adjetiva. E aí você vai lembrar que existem dois tipos de orações adjetivas, né? As restritivas e as explicativas. Qual é a diferença gráfica e visual, né? A restritiva não tem vírgula e a explicativa tem vírgula, tá certo? Então nós temos aí o seguinte, esse que inicia oração subordinada adjetiva explicativa, ó. Ele vem precedido de vírgula. Então, vamos lá. Letra A, explica a expressão, a interpretação positiva. Perfeito. Quando diz explica, em outras palavras, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se não houvesse vírgula, não estaria explicando, estaria fazendo o quê? Estaria restringindo, tá certo? Quando eu digo assim, ó, conheço o aluno que estuda. Esse que estuda restringe aluno. Eu estou querendo dizer o que com essa frase, sem vírgula? Que existe aluno que estuda e aluno que não estuda. Quando eu tenho uma explicação, eu tenho um vírgula, pode ser travessão também. Quando eu tenho restrição, eu não tenho nenhum sinal de pontuação, nem vírgula, nem travessão, isolando a oração adjetiva, certo? Na letra B, temos assim, restringe o sentido? Não. Para restringir, né, a vírgula não deveria existir, tá certo? Então, das opções que nós temos aqui, poderia ser letra A ou letra B, né? Porque a oração adjetiva ou explica ou restringe, tá certo? As demais opções a gente nem precisa considerar. Complemento, substantivo, interpretação, aí a oração seria oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Não é o caso, tá? Letra D, está subordinada ao termo aposentadoria no período anterior. Letra E, está coordenada à expressão. Não, aqui a gente tem oração adjetiva. Então, é muito importante, numa questão como a que nós temos aqui, você identificar o conectivo que inicia a oração. Em se tratando do que, tá? Duas análises que eu vou pedir que você faça. Primeiro, ver se esse que é pronome relativo. Porque se ele é pronome relativo, ele inicia a oração adjetiva. E a oração adjetiva explica ou restringe, como nós já vimos. Segunda análise que você pode fazer do que? É saber se esse que é uma conjunção subordinativa integrante. Porque se ele é uma conjunção subordinativa integrante, ele inicia a oração substantiva. Tá? Eu digo assim, quero que você passe. Tá? Então, esse que, vou colocar aqui, ó, essa frase. Se eu digo assim, quero que você passe. Então, esse que inicia oração substantiva. Esse que, morfologicamente, é conjunção subordinativa integrante. E como é que eu identifico mais facilmente essa oração substantiva? A oração substantiva é aquela que eu posso trocar por isto. O prof pode ser por isso? Pode. Pode ser isto, isso, nisso, nisto, disto, disso, desde que tenha essa ideia de isso ou isto. Então, se eu digo assim, ó, quero que você passe, eu estou dizendo quero isto, quero isso. Então, a conjunção integrante. Então, são dois olhares que eu queria que você tivesse acerca da palavra que, quando ela está aí iniciando a oração. Ou pronome relativo, como acontece na frase que a gente acabou de ver, ou conjunção integrante que inicia a oração substantiva. Beleza? Até aqui tudo bem? Essa foi a nossa primeira questão. Tá? Lembrando ó, que todas essas questões são da banca Sebrasp. Todos estão de acordo com o seu edital, com o seu programa. E a ideia aqui, né, é fazer você se acostumar tanto com o português e quando você pega a sua prova, você tem a impressão de estar aqui com a gente resolvendo questão. De forma bem natural, tranquila, né, com esse mesmo estado de espírito, né, que está tranquilo, é muito importante. Beleza? Isso dá confiança. Então vamos lá, vamos de questão 2, né? Primeira questão, portanto, anota aí, letra A. Segunda questão, coloquei um trechinho lá em cima para a gente analisar melhor a questão. Lemos assim, ó. O direito à vida é a substância em torno da qual todos os direitos se conjugam, se desdobram, se somam,
para que o sistema fique mais e mais próximo da ideia concretizável de justiça social. Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita, né? A gente sabe que esse tipo de questão é muito comum na banca Sebrasp. A questão de reescrita por deslocamento, por substituição, por paralelismo. Tá? Geralmente são os 3 tipos de reescrita que a banca cobra, né? Por substituição, tira um por quanto, insere um já que. Tira um embora, insere um com quanto, por exemplo. Tá? Deslocamento, mudar de posição para ver se altera o sentido. E paralelismo, que é a manutenção da mesma estrutura. Então aqui nós temos o seguinte: reescrita do segundo parágrafo do texto tal, né? Assinale a opção em que a proposta de reescrita mantém, ó, então a gente vai ter que observar 2 coisas, né? Mantém o sentido e a correção gramatical. Quando a questão pede 2 pontos como esse aqui, tá? Se eu souber um, já é suficiente. Então, quanto mais coisas, né, digamos assim, uma questão pede, melhor. Há questões que pedem, analise a reescrita quanto à concordância, regência, crase, colocação pronominal. Quanto mais coisa, melhor. Porque se eu não souber um item, eu sei o outro. E isso já resolve. Então vamos lá. Vamos ver a reescrita desse trecho, ó, que mantém o sentido e a correção gramatical. A letra A nós temos o seguinte: e é em torno da substância que é o direito à vida que todos os direitos combinam-se, desdobram-se, somam-se, né, para que o sistema se aproxime cada vez mais da ideia concretizável de justiça social. Perfeito. Aqui, além de se manter a correção gramatical, o sentido do texto também se mantém. Então, de novo aí, letra A de cara já é a nossa resposta. Prof, as demais, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver principalmente o que está errado. Ó. O direito à vida é substância em torno da qual todos os direitos se conjugam, se desdobram. Olha aí, a gente não usa pronome oblíquo depois de vírgula, certo? Então, isso aqui está errado, essa colocação pronominal. O pronome oblíquo tem que estar depois do verbo, certo? Quando eu tenho vírgula, eu não tenho pronome oblíquo logo na sequência. Ou seja, não há próclise, que é pronome antes do verbo, quando eu tenho vírgula, certo? A menos, claro, né, que eu tenho um termo intercalado. Aí, se eu retirar o termo intercalado, o pronome oblíquo poderia ficar ali. Mas se não se trata de termo intercalado, então o pronome oblíquo não pode ficar depois de vírgula. Então, já sei que está errado. Se somam para o sistema ficar cada vez mais próximo da ideia de justiça social que se concretiza. Letra C. O direito à vida é a substância em cujo torno, tá? Em cujo torno, certo? O cujo em torno de alguma coisa. Cujo é usado quando há ideia de posse. Nós temos ideia de posse aqui? O direito à vida é a substância em torno da qual, né? Seria o ideal, em torno da qual. Lembrando que cujo só é usado quando há ideia de posse. Por exemplo, o aluno cujo pai é desembargador passou para o TJCE, cujo pai é desembargador. Ou seja, o pai do aluno é desembargador. O que mais que a gente pode ver aí? Em cujo torno, não, né? Todos os direitos conjugam-se. Então, mais uma vez aqui, ó, pronome oblíquo depois de vírgula, tá? Não pode, né? Para que o sistema fique mais e mais próximo da ideia de justiça social concretizável. Letra D. O direito à vida, componente pelo qual todos os direitos são conjugados, desdobrados e somados, para que o sistema fique cada dia mais. Ó, aqui não se trata de cada dia mais, né? O sistema fique mais e mais próximo da ideia. Então, não é dia aqui, ó, cada dia mais, e cada dia mais aproximado, tá, da ideia de concretização da justiça social. Né? Aqui, né, sim, seria uma ideia de tempo. Então, eu já mudei o sentido aqui, ó. Mas eu quero cada vez mais e mais estar preparado para esse concurso. É diferente de eu quero estar cada dia mais. Eu quero ficar mais e mais preparado, eu estou intensificando o preparo. Então, não se trata de tempo, dia, hora, minuto, segundo, ok? E na letra E nós temos assim, o direito à vida é a matéria em volta de quem, né? Em volta de quem não, né? Quem a gente vai usar
Esse pronome relativo quem? Retomando pessoa. E a gente está falando de direito. O direito à vida é a matéria em torno da qual os direitos humanos se conjugam. Tá? Então, esse quem, pronome relativo, ele é usado quando ele serve para retomar pessoa. O que, pronome relativo que, é neutro. Tá? Pronome relativo que pode retomar pessoa, coisa, animal, situações, mas o quem, ele só pode retomar pessoa. Por exemplo, conheço o aluno a quem tenho dedicado minha atenção. Tá? Conheço demais o aluno a quem tenho dedicado minha atenção. A quem? Pessoa. Esse quem retoma a pessoa. Mas eu não posso usar o quem aqui se ele não está retomando pessoa. Então, o direito à vida é a matéria em torno da qual, né, os direitos se conjugam, desdobram-se e somam não, né? Aqui, todos esses verbos têm um se, para a ideia concretizável de justiça social ficar mais próxima do sistema. Aí já, esse finalzinho aqui já mudou tudo, né? Então, de qualquer forma, não seria ali letra E. Então, letra A, certo? Nós temos aí tudo bonitinho conforme a questão está solicitando. Sentido do texto e correção gramatical. Porque, em geral, né, essas questões de reescrita não são questões difíceis. Tá? A gente viu aqui que os detalhes, né, que fizeram a gente anular questão A, B, C, D ou E foram detalhes bem simples. Lembrando que o quem, pronome relativo, retoma a pessoa e o cujo é usado quando há ideia de posse. Beleza? E o cujo sempre concorda com o termo que vem depois. Mas aí, né, na letra C, se você tivesse dúvida ainda quanto a esse cujo, né, aí tem a colocação pronominal. Né? Não posso ter esse pronome aí depois da vírgula. Então, de qualquer forma, a letra C não seria a nossa resposta. Questão 3. Né? Questão 3, nós temos aí valor semântico, né, de algumas palavras. Temos assim, ó, no texto, né, esse código aí é muito comum, né, para os textos da Banca Sebrasp. O período mais valeria que a vida atravessasse as páginas da lei maior a se traduzir em palavras que fossem apenas a revelação da justiça. Expressa um pedido, né? Se é um pedido? Não. Nós temos dois verbos na frase, ó. Valeria e atravessasse. Valeria, tem o ria, né? Que é futuro do pretérito, ó. Futuro do pretérito. O futuro do pretérito geralmente expressa o quê? Uma hipótese. Tá? E vem numa correlação com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ó, atravessasse. Lembrando que o futuro do pretérito tem a desinência ria. E o imperfeito do subjuntivo tem a desinência SSE. Então, esses termos são correlatos. Eles geralmente aparecem juntos. Ó, se eu pudesse, eu faria isso por você. Se eu tivesse carro, te daria uma carona. Se eu ganhasse na Mega Sena, ajudaria a minha família. Então, aí eu tenho um par correlato. Quando eu tenho o futuro do pretérito, eu uso aí, né, um parzinho aí, que é o imperfeito do subjuntivo. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, aqui eu tenho o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Olha só, geralmente o futuro do pretérito expressa o quê? Uma hipótese. Em alguns casos, ele representa uma ação posterior a uma ação que está no passado. Por isso que é futuro do pretérito. Pretérito quer dizer passado. Então, eu posso dizer assim, ó, naquele momento percebi que iria chover. Ó, iria chover. A frase está toda no passado, mas existe uma ação posterior a uma ação que já está no passado. Qual é a ação do passado? Perceber. Percebi que iria chover. Tá? Naquele momento, tive certeza de que passaria no TJCL, passaria. Então, isso aí é uma ação posterior a uma ação que está no passado. Mas, no geral, meio que predomina o futuro do pretérito indicando hipótese. Certo? Ó, se eu pudesse, eu faria. Uma hipótese, uma possibilidade. E o subjuntivo sempre é hipótese. Tá? Subjuntivo sempre é hipótese. Então, pedido. Né? Pedido é o imperativo. O modo imperativo expressa um pedido. Aliás, o imperativo, ó, expressa
pedido, né? Por exemplo, meu filho, traga um copo com água para mim, por favor. Né? Conselho, pessoal, estudem. Tá? Eu não conheço um aluno que estudou e se arrependeu. Eu trabalho desde o ano 2000 com língua portuguesa. Não conheço um aluno que estudou e se arrependeu. Por isso que eu digo, estude. Tá? Você está muito certo, muito certo. A gente está aqui agora, parou tudo, né? Podia estar fazendo outra coisa, mas você adiou gratificações para estudar, investir em você. A prova está chegando. Tá? Você passando, ó, a vida vai dar outra guinada aí, né? Vai estar em outra rotação. Que maravilha. O imperativo também pode ser o quê? Pode ser pedido, conselho, desejo, tá? Desejo, por exemplo, fica esta noite, tá? Pode ser o que mais? Pode ser súplica. Não me demita, por favor, né? Pode ser ordem. Então tá aí, né, o que o imperativo pode expressar. OK? Então, anseio. A letra B, anseio, é um anseio, ó. Isso aqui é um anseio, um desejo. Mais valeria que a vida atravessasse as páginas da lei maior a se traduzir, né? OK, anseio. É um desejo. Ah, qual é o seu anseio? Qual é a sua aspiração? A ideia é essa. Olha, a minha aspiração, meu anseio, aquilo que faz meu coração bater mais forte é ser aprovado na prova do TJCE. Agora, né, em abril, tá chegando, né? Tá chegando. Não é para ficar nervoso não, hein? É para ficar nervosa, para ficar feliz que a sua vitória está chegando. Tá certo? O seu status vai mudar. Compromisso? Não, né? Nada a ver com compromisso. Condição? Também não. Tá? Condição teria que ter uma ideia de si, caso, contanto que, desde que. Ó, desde que estude passará, contanto que estude passará, caso estude passará, se estudar passará. Mas aí não há essa ideia de condição, né? E frustração também não. Tá? Não tem um aspecto semântico nenhum aí de frustração, né? Mais valeria. Ainda que você fosse para o texto, você vai perceber que essa frase não é pronunciada num contexto de frustração. Quebra de expectativa, né? Se esperava uma coisa e veio outra. É apenas um anseio, um desejo. É aquilo que faz o coração bater mais forte. Ok? Metaforicamente falando, né? Então, terceira questão, a gente vai ficar de fato com a letra B de bola. Questão fácil, né? Não é uma questão difícil, não é uma questão que sugaria aí, digamos, né, abre aspas, energia do cérebro. Então, assim, a banca Sebrae tem disso também, mesmo em questões que exigem nível superior, certo? Então, vamos lá, né? Questão 3, ok, letra B de bola. Questão 4, nós temos aí o valor semântico de conjunção, tá? E eu vou já aqui sugerir para você 4 grupos de conjunções que você tem que saber. 4 grupos de conjunções que você tem que dominar mesmo, tá? Conjunções aí são muitas, né? São 5 classes de coordenativas e 10 classes de subordinativas. Mas existem 4 que eu tenho que saber mesmo, tá? São 4 aí que se destacam mais, tá certo? Vamos lá. Ó, tá anotando aí, né? Eu pedi a você para pegar papel, caneta, porque você vai anotar muita coisa. Até o final da nossa aula vai ter muita informação bacana, útil, tá? Para você registrar. Então vamos lá, vamos pegar esse texto aqui, ó. Mais valeria que a vida atravessasse as páginas da lei maior a se traduzir em palavras que fossem apenas a revelação da justiça. Quando os descaminhos não conduzirem a isso, competirá ao homem transformar a lei na vida mais digna para que a convivência política seja mais fecunda e humana. Então temos aí o texto, né, do qual foi extraído também a questão anterior. A pergunta agora é a seguinte: sem prejuízo para a coerência, ó, detalhe importante, coerência quer dizer lógica, certo? Não é o mesmo sentido. Mesmo sentido é uma coisa, coerência é outra. Então, cuidado para você não cair nessa armadilha aí. Quando a questão pede o mesmo sentido, é 2 igual a 2, tá? A igual a A. Quando pede coerência, é apenas lógica, certo? Eu posso trocar uma frase por outra, não ter o mesmo sentido, mas tem lógica. É simplesmente lógica, nexo, sentido. Então, coerência é isso. Coerência não tem a ver com manutenção do mesmo sentido. Então, só para você não perder uma questão fácil.
E o que mais? Correção gramatical. Então a questão está pedindo duas coisas, né? Mesmo sentido não, né? Coerência, lógica, nexo e correção gramatical. Conjunção quando? A conjunção quando, em geral, é o quê? Em geral é tempo, certo? Em geral é tempo. A conjunção quando também pode ser oposição. Prof, oposição? Nunca ouvi falar. É quando é igual a mas. É um exemplo aí de quando oposição? Vamos imaginar o seguinte: alguém mora a 100 metros do curso, né, de um curso. Aí eu digo assim, ó, ele foi de carro quando poderia ter ido a pé. Observe que esse quando tem valor de mas. Ele foi de carro, mas poderia ter ido a pé. Então, o quando, certo? Ele pode ser tempo, pode ser oposição. Como a questão não está pedindo o mesmo sentido, só quer coerência, então a gente vai fazer o quê? A gente vai testar, certo? A gente vai testar os conectivos. Vamos testar o se. Ó, se os descaminhos não conduzirem a isso, competirá o homem transformar. Eu posso inserir aqui uma ideia de condição, né? Posso sim. Ó, se. Vamos reler a frase agora, ver se tem lógica, né? Porque a questão está pedindo apenas lógica e correção gramatical, não o mesmo sentido. Eu estou trocando uma conjunção temporal por uma conjunção condicional. E nós temos aí, se os descaminhos não conduzirem a isso, ok, dá certo, ó. Competirá o homem transformar a lei na vida mais digna. Perfeito, então, letra A. Já é a terceira vez que a letra A é a nossa resposta aqui, né? E aí, ó, o caso não dá certo. Caso os descaminhos não conduzirem, tá? Não dá certo, ó. Eu digo assim, se eu passar, caso eu passe. Ó, se eu passar, caso eu passe. Tá bom? Então, né, se eu passar, caso eu passar. Apesar de o se e o caso serem de mesmo valor semântico, ou seja, ambos são conjunções condicionais, a correção gramatical tem que ser feita quando eu uso um no lugar do outro. Caso eu estude, se eu estudar. Por isso que o caso não entra aqui, mesmo sendo condicional. A medida que, certo, é proporção. Ideia de proporção. O que é proporção? Proporção tem a ver com simultaneidade. Proporção tem a ver com concomitância. Ou seja, são duas ações que ocorrem ao mesmo tempo. Então, se eu tenho duas ações que acontecem ao mesmo tempo, eu tenho proporção. É um exemplo? À medida que vivemos, amadurecemos. À medida que vivemos, amadurecemos. Então, nós temos aí proporção. Certo? São duas ações que ocorrem ao mesmo tempo. Quanto mais estudo, mais aprendo. São ações que ocorrem ao mesmo tempo. Ok? Será que dá para a gente inserir uma proporção aí? Ó? À medida que os descaminhos não conduzirem a isso, competirá o homem? Não. Aí a gente tem um antes e um depois. Né? Competirá o homem é um depois. Não é simultaneidade. Certo? Mesmo se, né? Mesmo se, ó, mesmo se os descaminhos, aqui tem uma ideia de concessão, né? Eu poderia usar aqui embora os descaminhos seria uma concessão, tá? Ou até condição, né? Mesmo se eu estudasse, mesmo se eu não estudasse, eu passaria, né? Eu poderia ter aqui até colocar aqui uma concessão inicialmente, né? Ou até uma condição, forçando um pouquinho aí. Vamos testar. Mesmo se os descaminhos não conduzirem a isso, competirá o homem? Não, não cabe essa ideia aí. E apesar de concessão também. Concessão. Cabe concessão aí? Apesar de os descaminhos não conduzirem a isso, competirá. Não, porque é o seguinte, quando eu tenho concessão, tá? Eu tenho o seguinte. O que é a concessão? Qual é a diferença entre a concessão e a oposição? Tá? A oposição anula a ação. A concessão, não. Por exemplo, deitei, mas não consegui dormir. Tomei banho, mas continuei com calor. Estudei, mas não passei. Cheguei cedo, mas me atrasei. Tá? Saí de casa cedo, mas não consegui chegar no horário. Quando eu tenho concessão, eu tenho uma ação que não anula a ação da oração principal.
Tá? Por exemplo, embora não tivesse estudado o suficiente, passei. Você não vai deixar de fazer a prova porque não se sente preparado. Você vai lá, se joga, faz, entendeu? Tem que ir, né? Tem que se arriscar. Embora estivesse chovendo, fui à praia. Então, a concessão não anula a ação da oração principal. E essas relações aqui, ó, não geram coerência, ó. Embora, vamos colocar o embora, né? Embora os descaminhos não conduzirem a isso, né? Então a coerência aqui não se mantém. De fato, a gente vai ter aqui essa ideia de condição, tá? Condição, que é o que vai substituir com coerência e correção gramatical. Condição. Ok? Então, esse quando, né, pode ser substituído aí. Tá? Ó, quando a gente estuda futuro do subjuntivo, a gente tem o quando eu passar, mas eu também posso usar o se eu passar. Futuro do subjuntivo, com o quando e o se. Então, a coerência se mantém e a correção gramatical. Beleza? Então, fica a dica aí. Né? Muitas vezes, né, o quando e o se substituem. Claro, não com o mesmo sentido, mas com coerência e correção gramatical. A questão está pedindo só coerência, não está pedindo correção gramatical. Ok? Como é que estamos aí, meus alunos, meus nobres alunos futuros, né, concursados aí do Tribunal de Justiça do Ceará? Amém? Amém. Tá chegando, hein? Vai firme, tá? Não é hora de desanimar, não é hora de ter dúvida, certo? E a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais tem para estudar, mas quem vai passar em concurso não é quem sabe tudo, né? Ok? A gente tem muitas variáveis envolvidas aí. Pode ter certeza, uma delas não é saber tudo, porque ninguém sabe tudo, ok? E isso é que é bom, que a gente está sempre buscando saber. Então vai com confiança, tá certo? Questão 4, portanto, letra A. Questão 5, questão muito boa, questão que trabalha aí o valor do se. Um assunto que costuma ser cobrado com muita frequência, tá? O valor do se. Vamos lá. Peguei o texto aqui, um trecho do texto, para a gente não ter que trazer o texto todo. O que o trecho aqui diz? Ó? De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Frase pesada, né? Parece que a gente está vivendo um tempo parecido com o que está sendo descrito aqui, né? Isso aqui foi dito lá, acho que no final do século XIX, né? E agora estamos no século XXI. Essa frase começa a fazer sentido. Aí nós temos o seguinte, ó, no segundo parágrafo do texto, o elemento se foi empregado em rir-se para indicar. Ó, se a gente olhar aqui o trecho, de tanto ver triunfar a nulidade, o homem... Coloquei aqui, ó. A rir-se da honra. Ó, a rir-se da honra. Se a gente retirar o se, muda alguma coisa? A rir-se da honra? Não. Tá? Então, se esse termo pode ser retirado da frase sem alterar, sem fazer falta morfologicamente, sintaticamente, semanticamente, então ele é o quê? Ele é uma partícula de realce. Tá? Essa partícula de realce também se chama partícula expletiva. Partícula expletiva ou de realce é aquela palavrinha que a gente pode retirar da frase e ela não faz falta. Isso é comum com o se e com o que. Tá? Dá um exemplo aí com o que. Quando alguém diz assim, ó, quase que caí. Se eu digo quase que caí, observe que esse que pode ser retirado da frase, ele não faz falta. Não faz falta morfologicamente, não faz falta sintaticamente, semanticamente. Ok? Então, nós temos aí um se, partícula expletiva ou de realce. Esses dois nomes aí podem aparecer na prova, tá? Partícula expletiva ou de realce. Prof, comenta comenta B, C, D e E. Reciprocidade é o seguinte, né? Quando é que o se indica reciprocidade? Quando o se for igual a, vá anotando aí, um ao outro.
Quando o se é igual a um ao outro, e aí tem gênero e tem número, tá? Pode ser feminino, pode ser plural, então a gente tem reciprocidade. Ou pronome recíproco, tá? É outra forma que pode aparecer, ó. Reciprocidade ou pronome recíproco. E pelo que dá a entender aqui, né, a questão está cobrando o aspecto semântico, sentido. Mas morfologicamente, né, essa ideia de reciprocidade vem com o pronome recíproco. Por exemplo, eles ofenderam um ao outro. Eles se feriram, eles feriram um ao outro. Hã? Eles se amaram, eles se olharam, eles se beijaram, eles se abraçaram. Dá para trocar o se por um ao outro. Então, a gente tem reciprocidade, que é essa ação mútua. Uma ação que parte de um para o outro. A passivação, o que é a passivação? É a partícula passivadora. Tá? A gente tem partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora acontece em duas situações. Ó. Verbo transitivo direto mais o se e verbo transitivo direto e indireto mais o se. Ok? Ó, por exemplo, vendem-se flores. Lembrando que o verbo transitivo direto é aquele que pede complemento sem preposição. Comprar, vender, alugar, pintar, quebrar, ok? Pede complemento sem preposição. Vendem-se flores. Então, quando eu tenho se, partícula passivadora, o sujeito é paciente, o sujeito sofre ação. Então, eu tenho a passivação. A passivação vem com a partícula passivadora. Da mesma forma que a reciprocidade vem com o pronome recíproco, a passivação vem com a partícula passivadora. Ok? O que mais? Verbo transitivo direto e indireto mais o se, que é aquele que pede os dois complementos, né? Com preposição e sem preposição. Aqui nós temos o seguinte, ó. Vou dizer o seguinte, dão, o verbo dar é VTDI, quem dá alguma coisa a alguém, né? Dão-se aulas de piano. Dão-se aulas de piano. Certo? Ok? Então aqui, ó, nós temos um sujeito paciente. Qual o sujeito? Aulas de piano. Volta para o slide anterior. Dão-se aulas de piano. Então tá aí o sujeito paciente. A passivação tem a ver com voz passiva. Na voz passiva, o sujeito é paciente, sofre ação. A letra D, reflexividade. Aqui é o seguinte, aqui a gente vai ter o se igual a si mesmo. Toda vez que o se é igual a si mesmo, nós temos um pronome reflexivo, que é a ideia de reflexividade. Então vamos colocar aqui, ó, se igual a si mesmo. Então a gente vai ter um pronome reflexivo. Prof, o que significa pronome reflexivo? Tem a ver com física? Reflexividade? Não. Né? Pronome reflexivo quer dizer o seguinte, o sujeito pratica e sofre ação. Querendo ou não, conscientemente ou não, voluntariamente ou não. Por exemplo, eu fui cortar a cebola, cortei o dedo também. Então, eu me cortei, ele se cortou, o garoto se cortou, se feriu. Então, pronome reflexivo quer dizer que o sujeito pratica ação e sofre ação. Ou seja, a ação que ele pratica incide sobre ele. É isso que está querendo dizer. Então, quando se trata de reflexividade, a gente tem o se igual a si mesmo. Então, a gente vai ter um pronome reflexivo. Agora, indefinição é quando o se, tá? O se, eu escrever lá em cima, eu vou fazer o seguinte, ó. Puxar a setinha lá para cima, porque o espaço aqui está acabando. Pronto. Aqui a gente vai ter o seguinte, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Indefinição é isso. Tá? Indefine o quê? Indefine o sujeito. Eu sei que alguém pratica ação, mas não sei quem é. É o índice de indeterminação do sujeito. Alguém pratica ação, mas eu não sei quem é. Então, né, quando é que o se é índice de indeterminação do sujeito? Quando é que isso acontece? Isso acontece em várias situações. As principais são essas duas, ó. Eu tenho um verbo intransitivo mais o se, verbo transitivo indireto mais o se. Tem outro caso que pode aparecer também, que é o verbo de ligação mais o se.
Tá? Então, ainda existe uma quarta situação, que raramente aparece em prova. Mas essas três são as mais comuns. E a segunda ainda é a mais comum. Então, quando eu tenho um verbo intransitivo mais o se, eu tenho sujeito indeterminado. O se é índice de indeterminação do sujeito. Tá? Aí eu tenho aqui indefinição, como trouxe a letra E. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, vive-se bem em Fortaleza. Tá? VTI. Aí eu digo o seguinte, ó, aspira-se ao primeiro lugar. Tá? Quando eu digo assim, vive-se bem em Fortaleza, quem vive? Não sei. Quando eu digo aspira-se ao primeiro lugar, quem aspira? Não sei. Então eu tenho uma indefinição. Eu tenho um se índice de indeterminação do sujeito. E quando eu digo assim, ó, verbo de ligação mais o se, eu digo assim, ó, era-se feliz naquele tempo. Em que tempo? Era-se feliz naquele tempo. Quem era? Não sei. Então, nesses três casos aqui, ó, verbo intransitivo mais o se, verbo transitivo indireto mais o se e verbo de ligação mais o se, nós temos índice de indeterminação do sujeito, ok? Pausazinha aqui para beber um gole de água. E a resposta aí, letra A, realce. Realce é a mesma coisa que expletivo, certo? É aquele termo que eu posso retirar da frase e não faz falta. Bacana? Então, maravilha, chegamos à metade, né, das nossas questões. Até agora predominou aqui a letra A, né? A letra A está bem predominante aí. Espero que você esteja anotando tudo, tá? Porque tem muita coisa boa para anotar. Já fomos à metade das questões, vamos agora para a parte final, tá? Se você chegou agora, seja muito bem-vindo também. Tem material para baixar. Nosso foco aqui na aula é a banca Sebrasp. Você pode aproveitar, claro, para outros cursos, né? Mas se o seu foco é TJCE, tá? Você vai aproveitar aqui 100%, porque esta aula foi preparada de acordo com o edital da banca, beleza? Logo, logo você mandar ver na sua prova. Olha só, aqui nós temos o seguinte, né? Peguei o trecho para ficar mais fácil. A pergunta é assim: no último parágrafo do texto, a forma pronominal lá, em apontá-la, retoma. Então, aqui a gente tem uma questão de coesão referencial. Toda retomada por meio de pronome ou por meio de outra palavra é coesão referencial. É uma questão de coesão. Eu quero saber qual é o referente desse pronome. Porque a gente sabe que um pronome, ele acompanha ou substitui nome. Então, tá aqui, ó, apontá-la, né? Certo? Todo pronome ou acompanha ou substitui nome. Então, a questão quer saber qual é o termo que esse pronome substitui. O trecho diz assim, melhor, né? Abre aspas. E nessa destruição geral das nossas instituições, a maior de todas as ruínas, senhores, é a ruína da justiça, corroborada pela ação dos homens públicos. E nesse esboroamento da justiça, a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidade aos criminosos confessos. É a falta de punição quando ocorre um crime de autoria incontroversa. Mas ninguém tem coragem de apontá-la à opinião pública, de modo que a justiça possa exercer a sua ação saneadora e benfazeja. Então, esse lá retoma o quê? Nós temos aí as opções, né? A ruína da justiça, a autoria incontroversa, a ação dos homens públicos, a falta de punição, a mais grave de todas as ruínas. Tá? E aí, né, o que você marcaria? Letra B de bola. Né? Essa é uma questão relativamente fácil. Tá? Geralmente, quando nós temos pronome oblíquo, né, que é um pronome oblíquo a, né, que virou lá, geralmente ele retoma o termo mais próximo dele. Geralmente é assim que acontece. Qual o termo mais próximo dele aí, ó? Certo? Crime de autoria incontroversa. Ó, autoria incontroversa. Observe, mas ninguém tem coragem de apontá-la. Né? Apontá-la o quê? Essa autoria incontroversa. Tá? O que é uma autoria incontroversa? Né? O que é incontroversa? Incontroversa é
indiscutível. É aquilo que é inequívoco, né? É sem controvérsia, é aquilo que não suscita dúvida. Então, esse lá, ó, vamos pegar desde aqui de novo, ó, para você ter certeza de que de fato a resposta é a letra B de bola. E nesse esboroamento da justiça, detalhe, ó, o lá é uma palavra feminina singular. Então vai ter que retomar feminina singular também, né? Embora tudo aqui seja feminino singular, né? Ruína, autoria, ação, falta, a mais grave de todas as ruínas, ok? Ó, e nesse esboroamento da justiça, a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidade aos crimes confessos. É a falta de punição quando ocorre um crime de autoria incontroversa, mas ninguém tem coragem de apontá-la. Apontar o quê? Essa autoria incontroversa. Está ali algo flagrante, evidente, inequívoco, mas vou me envolver com isso não. Deixa para lá. Lá cês fé, né? Como se dizia lá, deixa passar. Ok? Beleza? Então, questãozinha fácil, né? Questão 6, letra B de bola, tá? Você pode encontrar esse tipo de questão aí na sua prova, tá? Então, é só você ver o referente. Geralmente, o referente é o termo mais próximo. Sugiro que você, primeiramente, veja o gênero e o número do pronome, feminino, singular. Porque, às vezes, a banca põe como opções um termo masculino, plural. Então, essa retomada tem que levar em conta também o gênero e o número, tá certo? Mas aqui, né, deu tudo certo quanto ao gênero e quanto ao número. Isso não foi problema. Tá ok? Então, questão 6, letra B de bola. Questão 7, nós temos aí verbo. Aí eu peguei o trechinho aqui lá do texto base para a gente ter mais confiança na análise da questão, ok? Pausa aqui para um golinho de água. Lemos assim, ó. Tinha chegado o tempo da colheita. Eu acho que esse trecho aqui, ó, está sendo analisado, tá? Era uma manhã risonha e bela, como o rosto de um infante. Entretanto, eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste e não sabia a quem atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Pergunta é: acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos da oração, tinha chegado o tempo da colheita que inicia o texto, assinale a opção correta. A letra A diz assim: a forma verbal tinha foi empregada no sentido de possuir. Não, não foi. Tá? Possuía chegado. Ó. Não, isso aqui nada mais é do que, sabe o quê? Ó, isso aqui é igual a chegara. Isso aqui é pretérito mais que perfeito. Tá? Isso aqui tinha chegado é pretérito mais que perfeito composto. E lembrando que os tempos compostos, eles são formados de quê? Verbo ter ou haver mais um particípio. Então, aqui é um tempo composto. Tinha chegado ou havia chegado. Eu poderia usar o tinha ou havia, tá? Porque aqui é o pretérito mais que perfeito composto. Deixa eu dar uma dica para você. Não vai dar para a gente entrar em detalhe agora, mas eu vou indicar para você dar uma olhadinha em dois tempos compostos dos verbos. É o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Já anota aí, ó, tarefa de casa. O professor passa tarefa de casa, né? Então tá aí a tarefa de casa, certo? Você vai estudar tempos compostos, com foco em dois tempos. Pretérito perfeito composto, anota aí. Repetindo, pretérito perfeito composto e pretérito mais que perfeito composto, do modo indicativo. Só esses dois. Existem vários tempos compostos. Ó. São 4 tempos compostos do modo indicativo, 3 tempos compostos do modo subjuntivo, tem um gerúndio composto, infinitivo composto, mas eu quero que você estude só esses dois. Tá bom? Sugestão da tarefa de casa. Ok? Então, ó, isso aqui é um tempo composto, é o pretérito mais que perfeito composto, que equivale a chegara, chegara, certo? Então, esse verbo ter não tem nenhuma relação com possuir. Ele é apenas o verbo auxiliar do verbo chegar. Tinha chegado? Chegou. No caso, chegara. Havia chegado? Chegara. Certo? Letra B. Essa oração informa o momento em que se encontra a personagem enquanto narra os fatos. Dá para saber o momento? Dá não. Tá? Isso aqui está lá no passado. Ó. Chegara. Isso aqui é o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é uma ação remota, distante.
né? Geralmente eu uso o pretérito mais que perfeito para algo que está bem no passado. Então, isso aqui não está correto, né? Informa o momento em que se encontra a personagem enquanto narra os fatos. Ok? Letra C. Caso o trecho, o tempo da colheita, fosse substituído por a colheita, a palavra chegado deveria ser flexionada no feminino, chegada, certo? Olha só, quando eu tenho locução verbal, certo? O particípio não flexiona. Então, não importa o que vem depois, aqui é chegado. Tinha chegado a colheita, certo? Então, anota essa observação aí. Quando eu tenho tempo composto, o particípio, que é o verbo da direita, não flexiona. Eu digo assim, ó, o professor tinha explicado o conteúdo. O professor tinha explicado a matéria. O professor tinha explicado os conteúdos. O professor tinha explicado as matérias. Então, quando eu tenho tempo composto, que é ter ou haver mais particípio, o particípio nunca flexiona. Nunca flexiona. Ele não concorda com o que vem depois. Ele não varia, não flexiona. Então, isso aí está errado. Letra C também está errado. Então, letra A está errado, letra B está errado, letra C está errado. Letra D, a forma verbal tinha poderia ser substituída por havia. Pode sim, porque o tempo composto, tá? Ele é formado de ter ou haver mais um particípio. Por exemplo, meu aluno tem estudado muito. Meu aluno tinha estudado muito. Meu aluno havia estudado muito. Então, o primeiro verbo do tempo composto ou é o verbo ter ou é o verbo haver, certo? Então, pode sim. Tinha, havia. Tá? Porque aqui ó, é o pretérito mais que perfeito. Por que havia? Aí, por isso que eu quero que você dê uma olhadinha. É o seguinte, ó, pretérito mais que perfeito composto, ele é formado do pretérito imperfeito do verbo ter ou haver mais o particípio. Ele é formado do pretérito imperfeito do verbo ter ou haver mais particípio. Por isso que eu quero que você dê uma olhadinha nisso aí, tá bom? É uma informação que você precisa ter, né? Agora pode parecer um pouco difícil. Pode ser que tenha embaçado um pouco aí o raciocínio, né? Embaçado um pouco as ideias. Mas se você der uma estudadinha, em questão de 20, 25 minutos, isso já fica bem claro. Bom? Vamos dar uma olhadinha aí. Pode sim. Sem prejuízo da correção gramatical, nem do sentido original do texto. Então, questão 7 aqui, resposta, letra D de dado. Ok? E a letra E nós temos o quê? A letra E nós temos o seguinte: a substituição do vocábulo o por ao. Então, ao aqui ó, já é preposição mais o, né? Preservaria o sentido original do texto, mas prejudicaria sua correção gramatical. Vamos ver aqui, ó, o por ao. De tinha chegado ao tempo. Né? A correção gramatical se mantém, o que muda é o sentido. Porque quando eu digo tinha chegado o tempo da colheita é o sujeito, certo? É como se eu dissesse o tempo da colheita tinha chegado. Se eu inserir uma preposição, esse termo deixa de ser sujeito, eu mudei o sentido. Não foi só a correção gramatical, a correção gramatical se mantém, mas o sentido muda. E aqui está dizendo o quê? Ó? Preservaria o sentido original. Tá? Se eu disser assim, ó, só para você ter uma ideia, a inserção de uma preposição muda tudo. Ó. Se eu disser assim, chegou a noite, eu estou querendo dizer que escureceu. A noite é o sujeito, a noite chegou. Mas se eu disser assim, ó, chegou à noite, eu inseri uma preposição, por isso que houve crase. Então agora eu tenho outra ideia. Está tudo correto gramaticalmente, mas a ideia é outra. Eu quero dizer que alguém chegou quando estava no período noturno. Percebeu? Então, a inserção da preposição não altera a correção gramatical. Ela altera o sentido do texto. A frase continua correta. Certo? E essa foi a nossa questão 7, letra D de dado. Faltam só 3 questões. Vamos avançar. Acredito que a gente está aprendendo muito, né? Bastante, anotando muita coisa. E lembra aí, né? Talvez o ponto mais difícil até agora foi o tempo composto da questão 7. Aí eu reitero o que eu falei há pouco. Estude, tá? Tarefa de casa. 2 tempos compostos do modo indicativo. Pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito.
Você vai precisar desses dois tempos na sua prova, pode ter certeza. Bom, vamos lá? Questão 7. A questão 8 agora, né? Beber aqui um golinho de água. Lemos assim. No texto, ao utilizar a expressão nunca mais devia eu vê-la, a narradora manifesta o quê? Vamos pegar o contexto aqui, ó. Tinha chegado o tempo da colheita, era uma manhã risonha e bela, como o rosto de um infante. Entretanto, eu tinha uma oposição aqui, ó. Certo? Parece uma coisa boa, né? Tempo da colheita, uma manhã risonha, bela, ó, tudo muito perfeito, né? Entretanto, aí tem uma oposição. Eu tinha um peso enorme ó, no coração. Estava triste. Sim, eu estava triste. Ó. Pronto, ó. Se alguém teve dúvida aqui, aí o autor diz, estava triste. Eu não sabia a que atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que eu me afligia, ó. Triste, estou aflita. Tão incompreensível pesar. Minha filha sorria para mim. Ela era gentilzinha e em sua inocência semelhava um anjo. Desgraçada de mim, ó. Desde o entretanto só vem coisa negativa. Deixei-a nos braços da minha mãe e fui-me à roça colher milho. Nunca mais devia eu vê-la. Né? Então, desde o entretanto aí, ela está fazendo o quê? Se é surpresa? Não. Né? A interjeição geralmente é surpresa. Eu digo, nossa, que legal, né? Passei, nossa. É um lamento? É um lamento. É isso que está dizendo aqui, é um lamento. É isso que deixa entender, né? É um desejo? Não, ela não está desejando nunca mais ver a filha. Tá? Ela está se sentindo péssima porque deixou a filha com a própria mãe dela, né? Certo? É isso? Ó, exatamente. É uma recomendação? Também não está recomendando nada. É uma dúvida? Também não. Né? Se fosse uma dúvida, teria o talvez, quem sabe, quiçá. Mas aqui é um lamento. Poxa, por que eu fiz isso, né? Não deveria ter deixado a minha filha estar tão feliz, parece um anjinho. Poderia ter levado comigo, né? Ela está lamentando aí a ausência da filha naquele momento. O apego é tão grande, né, que esse pequeno hiato aí de tempo gera esse sentimento de pesar, tá? Devido ao amor que é grande. Então, é um lamento. Nunca mais devia ouvi-la. Está lamentando e não está com a filha, na verdade. Tá? Não é que está abandonando a filha, não. Pode parecer meio estranho, né? Esse trecho parecer meio estranha a frase, mas é um lamento, né? De não estar com a filha naquele momento. E se sente péssima, se sente até uma péssima mãe por isso. Essa ideia de não devia mais eu vê-la é como se ela não se considerasse digna, tá, de ter a filha com ela, porque ela sente que abandonou. Na verdade, não abandonou, né? Precisou aí trabalhar. Ok? Então, questão 8. Questão 9, né? Peguei um trechinho do texto aqui, ó, para a gente ter o contexto. Sem direitos humanos reconhecidos e protegidos, não há democracia. Sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Questão 9, Banca Sebrasp perguntou o seguinte: preservando-se a correção gramatical do texto, os termos não há e não existem poderiam ser substituídos, respectivamente, por. Né? Aí você lembra, questão aqui de concordância, né? Quando o verbo haver tem um valor de existir, quando o verbo haver tem um valor de existir, ele não tem plural, mas o verbo existir tem. Por exemplo, ó, eu digo assim, haverá muitas aprovações. Se fosse o verbo existir, existirão muitas aprovações. Tá? O verbo haver no valor de existir não tem plural, mas o verbo existir tem plural. Então, vamos trocar aqui. Ó. Não existe, não existe democracia. Ok. E não tem, não, aqui não é o verbo ter, certo? A ideia aqui não é de ter, é de existir. Então, errado. Não existe democracia, não inexiste, certo? Não, ó, isso aqui é o sujeito, ó. As condições mínimas, isso aqui é sujeito. Por isso que o verbo está no plural. Então, esse verbo aqui também deveria estar no plural. Não inexistem, certo? Não inexiste democracia. Ok.
O sujeito de inexiste vai ser democracia. Singular, verbo no singular. E não há as condições mínimas. Ok. Né? O verbo haver no valor de existir não tem plural. Então, perfeito aí. Letra D. Não inexiste democracia, ok. E não acontecem. Ó, verbo existir, ocorrer e acontecer sempre tem sujeito expresso na frase. Tá? Vamos anotar aqui. Ó, os verbos existir, tá? Ocorrer, sempre tem sujeito expresso na frase. E acontecer. Eles são intransitivos, mas sempre tem sujeito expresso na frase. E o sujeito quase sempre vem pós-posto, ou seja, vem depois do verbo. Então, qual é o sujeito aí? O sujeito é o termo, as condições mínimas. Tá? Sujeito é esse termo aí. Então, a gente vai ter o plural, tá? Não tem democracia. Não, tá? Não é ideia de posse, tá? Então, isso aqui não cabe. Tá? Isso aqui não cabe, porque a gente não está relacionando a posse. A questão é existir, haver, acontecer e não ter posse. Tá bom? E para finalizar aí, nossa questão 10, temos o seguinte. No período, como é simples transportá-las, os custos logísticos são baixos. A primeira oração expressa em relação à segunda circunstância de conformidade é quando tem um como aqui, ó. Esse é o conectivo, tá? Então, você vai fazer o seguinte, como igual a conforme. Se o como for igual a conforme, então a gente tem conformidade. Por exemplo, fiz tudo como você pediu. Fiz tudo conforme você pediu. Tá? É o caso aí, como é simples transportá-las, os custos logísticos são baixos. Não tem ideia de conformidade. Aí a gente tem ideia de causa. Quando o como, ó, como inicia a frase, tá? Ele é igual a já que, visto que. Se o como inicia a frase e ele é igual a já que, visto que, então ele expressa causa. Tá bom? Comparação, isso aqui é fácil, né? Comparação. Ainda somos como nossos pais. Tá? Compara. Tempo, também não. Certo? Então, né, o como aqui poderia ser conformidade, comparação, mas não é comparação, causa. Então, anota aí, meu aluno, minha aluna, ó, se o como inicia a frase e eu posso trocá-lo por já que, visto que, então ele é causal, ok? Seja sincero que as aulas desses professores são excelentes. Tem os melhores professores com a melhor didática. E você tem toda a chance de aprovar no TJ Ceará. Eu sei que muitas vezes bate uma desmotivação, que você tem vontade de desistir. Meu amigo, minha amiga, nós que não nascemos com dinheiro, ou a gente estuda, ou a gente estuda. E eu trabalho na área de educação há mais de 22 anos. Eu já vi tantas histórias de sucesso, de como a educação transforma a vida das pessoas, pessoas que não tinham nem o que comer. E se esforçaram, estudaram e conseguiram aprovar, ficar dando número de vagas, se tornaram servidores. Então pense na vida que você quer ter. E dá tempo de você ajudar para o TJ Ceará. Olha isso aqui. Tem um planejamento, um cronograma de estudos eficiente para 45 dias. Isso mesmo. Onde eu detalhei tanto para a área administrativa quanto para a área judiciária. E eu detalhei exatamente o que é que você deve estudar na semana 1, que é do dia 1 até o dia 7. Então não importa se você começa na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Ah, Giovana, mas eu vou ter que estudar dia de domingo? Vai, meu amigo. Faltam poucos dias para a prova do TJ Ceará e você tem que fazer como nossos alunos aprovados. Seguir a risca, pagar o preço, sangue no olho, vamos juntos. E eu tenho certeza que se você se comprometer com você, você vai ter um excelente resultado. Então, olha só. Semana 1, detalhei exatamente. Ainda tem alguns assuntos que você vai estudar teoria. Tem assuntos que você já começa nas questões para que você possa ter tudo atualizado. Agora, olha só. É necessário que você invista em você, é necessário que você invista tempo. Coloque você como prioridade. Para de contar historinha. São tantas historinhas e você se boicotando o tempo todo. Cara, o sucesso tá aí. Você tem tudo para aprovar. O que tá faltando? Tá faltando você sentar. Então, olha só. Já começa assim a questão do reta final, para você ter um estudo reverso. E tudo foi analisado. Eu analisei estatisticamente
que é que Sebrasp mais cobra, analisei qual é a importância de cada disciplina na sua prova, de acordo com a quantidade de questões que vão ser cobradas, ou seja, seu único papel vai ser sentar e estudar. Semana 3, do dia 15 ao dia 21, semana 4, semana 5, semana 6, e você precisa de tudo. Nada de ficar catando aulas aí por aí no YouTube. Ah, uma aula aqui perdida. Você não vai. O tempo que você vai estar catando, o tempo que você vai ficar ficando em plataforma de questões, a gente já entrega tudo de bandeja. Através do curso Titanium TJ Ceará. São 2 cursos em um. Você vai ter videoaulas de teoria, porque digamos que você não aprendeu crase. Digamos que você não aprendeu sobre estrutura organizacional. Você não aprendeu sobre determinado assunto de processo civil. Aí você assiste a aula teórica. E você vai complementar com as questões. De aulas de questões, mais o material em PDF, cronograma para 45 dias, tudo detalhado para você só seguir o passo a passo. Mais o curso Reta Final. Somando as questões do Reta Final, que são 500 questões do Reta Final, mais as questões de fixação que temos no Batendo Edital TJ Ceará, a gente está falando mais de 700, 800 questões. E você vai aproveitar essa promoção de 70% de desconto. Se a gente for somar os dois, dá mais de R$1.000 de investimento. Inclusive, aqui tem como bônus o curso de discursiva de redação, voltado para a Sebrasp, com o professor Dionísio, maravilhoso. Você vai ter 70% de desconto. Você vai ter uma economia de mais de R$700. Você vai pagar 12 parcelas de R$28,94. Você já não tem desculpa. É uma pizza por mês. Então dá sim. Não importa se você está desempregado, não importa se você trabalha, estuda, porque as desculpas são assim. Ah, mas é porque eu tenho que trabalhar. E quem não está trabalhando reclama também. Para de reclamar. Eu não quero concurseiro pato. Eu não quero pessoas que reclamam. Eu quero pessoas que queiram vencer na vida. Por isso que a gente tem tantos resultados. E só dá para você aprovar se você profissionalizar seus estudos. Com técnicas de estudos, de fixação, de revisão e tudo é explicado no cronograma. Basta você seguir o passo a passo. Para você fazer parte desse grupo de alunos que vão receber essa minha mentoria, com passo a passo, inclusive com acesso ao meu número de WhatsApp, para tirar dúvidas, clique no link que está na descrição desta aula. São 12 parcelas de R$28,94. Não tem mais nem desculpa. Então, ó, tô aguardando você e o início é imediato. Assim que você se matricular, você vai receber um e-mail. Aí você acessa o e-mail, já bota lá em favoritos a plataforma e você começa lá pelo cronograma de 45 dias. Show? E lá tem todas as orientações, porque estamos juntos até a posse. E o próximo depoimento que vai ter aqui vai ser o seu. Beijo!